Fala pessoal, boa noite, dia 30 de novembro de 2020. Vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta segunda-feira, mês de novembro, aí com uma alta forte, alta superior a 15%. Primeiro mostrando para você aqui o gráfico do Ibovespa, né? A gente vê o gráfico desde 2016, aqui a gente está olhando lá para final de janeiro, início de fevereiro de 2016. Aí o Ibovespa, uma bela alta até o início de 2020, quando teve a crise da Covid. Tá aqui a crise da Covid, deixa eu apagar aqui para diminuir a quantidade de informações aqui para facilitar a sua visualização. E aí você vê também em 2020 um aumento do volume, um forte aumento do volume na Bolsa Brasileira, aqui no Ibovespa, né? Motivado aí pela redução da Selic. E agora vamos dar um zoom aqui nesse momento aqui, ó. A partir de final de março de 2020, o Ibovespa inicia a recuperação e pegando aqui desse fundo aqui, ó, vou pegar do fechamento do dia 23 de março até o momento, o Ibovespa registra uma alta de 71%. Essa faixa aí de 71% que ele registra de alta. Lembrando que na sexta-feira ele chegou a registrar a máxima em 111.600 pontos. Hoje, considerando o fechamento desta segunda-feira, o índice para retornar lá na faixa que ele estava, que ele era negociado em torno de 117 mil pontos, antes da crise da Covid, ainda no mês de janeiro de 2020, ele precisa de uma alta de 7,88%. 7% aí, como você pode ver aqui na tela. Então, esse é o desenvolvimento, a evolução do Ibovespa a partir de abril. Ele que superou os 105.860 pontos, que a gente marcou, comentou bastante. Esse topo aqui, ó, que ele ficou brigando ali, que funcionou também como um suporte, tá aqui. Ele agora fecha o pregão desta segunda-feira aos 108.893 pontos. Esse é o gráfico do Ibovespa. E destaque para o volume, a gente vai ver que hoje o volume foi de 39 bilhões de reais. Isso, um volume de 39 bilhões de reais, 17 bilhões acima do volume médio. Vamos passar aqui algumas informações que eu vou trazer aqui para você. Primeiro, lembrando que o objetivo aqui é informativo, educacional, não se trata de recomendação de compra ou venda. O trabalho aqui é para informar a você o que aconteceu no mercado durante o dia, mostrar os destaques do dia, mostrar como a gente viu aqui agora a evolução do Ibovespa, não só em 2020, mas desde 2016, para você ter uma noção, essa é a ideia, encorajar você a desenvolver a sua análise crítica, uma análise crítica mínima para entrar no mercado de ações e sem acreditar em mágica. Invista em conhecimento, um trabalho aqui 100% educacional, informativo. Acredito muito no trabalho, no estudo, isso é importante. O seu resultado vai ser proporcional ao quanto você vai investir de estudo. Se você não investe nada e está tendo um retorno melhor do que o Ibovespa, excelente. Se você não investe, que eu digo, investe em trabalho, não tem nenhum desgaste, não lê, não procura informação, então tá excelente, né? Não tem o que reclamar. Mas para você que está buscando o melhor desempenho aí na bolsa, então esse é o objetivo aqui, encorajar você a estudar, a desenvolver a sua própria estratégia e não terceirizar a tomada de decisão. Olha aqui, comentei sobre o desempenho do Ibovespa em novembro. O desempenho, isso aqui é um mapa, eu chamo um mapa de calor. Do lado esquerdo apresenta a variação mensal do Ibovespa. Do lado direito, aqui em vermelho, aqui abaixo dessa marcação em vermelho, a variação mensal do S&P 500 é o principal índice da Bolsa Norte-Americana. A gente vê aqui, ó, vou marcar alguns pontos rapidamente aqui para compartilhar com você. Aqui foi a queda de 29% do Ibovespa em março de 2020, por causa da crise da Covid. E agora você vê essa alta no mês de novembro de 15,90%. Essa alta é a maior alta desde março de 2016, quando o Ibovespa registrou no mês. Lembra que a gente viu o gráfico agora há pouco do Ibovespa? Uma alta lá desde 2016. Em março de 2016, o Ibovespa registrou uma alta de 16,96%. Então, é a maior alta do Ibovespa desde o mês de março de 2016. E aí é interessante você ver que não é uma alta que ocorre a todo momento. É bom lembrar que no período aqui de 2000 a 2010,
nós não tínhamos uma taxa, né, no Brasil. A Selic estava bem acima aí dos 2% ao ano, como é a Selic atual. O S&P 500 fechou o mês com uma alta de 10,75%. Também o destaque do mês de novembro, o destaque do mês vai para o setor de bens industriais, destaques para Taurus Armas, registrando uma alta aí superior a 90%. A gente vai ver daqui a pouco. As ações também da Azul, da Gol, um destaque aí de alta no mês de novembro. Por outro lado, a gente vê aqui no setor de bens industriais, a ação que fechou negativa, mas teve um desempenho, está tendo um desempenho ainda muito bom no ano de 2020, é a VEG3, que registrou uma queda de 4% aí no... 4% não, perdão. Teve um retorno negativo no mês, eu não consigo visualizar aqui qual foi o retorno exatamente, mas teve um retorno negativo, teve queda no mês de novembro, a ação da VEG. Então a gente está falando aqui sobre o fechamento do mercado, né? E já dando um panorama aí para você do mês, como é que fechou o mês. E vou mostrar aqui para você também o gráfico agora do S&P 500, principal índice da Bolsa Norte-Americana, que eu venho comentando aqui, que eu, particularmente, estou tomando muito cuidado com a Bolsa. Acho que é sempre bom a gente ter cautela. Isso aqui é renda variável, não é renda fixa, né? Muita gente, hoje eu estava conversando com alguns amigos, a gente busca, se você fizer uma pesquisa, estudar, verificar a performance, o desempenho de alguns fundos de ações, você vai perceber que nenhum fundo de ação, isso aqui é o gráfico do S&P 500, tá? Mas vou colocar um pouquinho aqui para o lado, você vai perceber que nenhum fundo de ação você vai encontrar uma variação, uma evolução do retorno desse tipo. Vamos dizer, o fundo começou justamente aqui, onde eu estou com o mouse, aí ele teve uma evolução, um retorno nesse período aqui, né? Uma reta, você não vai ver isso, você vai ver um movimento aí de zigue-zague, né? Aí cai aqui, sofre, aí depois se recupera, tem uma recuperação, leva um tempo, é assim que funciona, por isso que é renda variável, não é renda fixa. Vamos lá, pessoal, vamos mostrando aqui o gráfico do S&P 500, vem comentando que eu estou fritando peixe de olho no gato, né? Em outros vídeos já comentei sobre isso. Por quê? Por causa desses pontos aqui. O S&P 500 superou os 3.590 pontos aqui. Isso recentemente, no mês de novembro, já, né? No mês de novembro, fez a primeira tentativa aqui. Isso aqui eu estou mostrando o gráfico de 1 hora. Rompeu, se manteve, chegou aos 3.630 pontos. Depois recuou. Foi de novo uma vez, duas vezes, ficou brigando. Agora, no final de novembro, chegou a superar os 3.630 pontos, passou de novo desse nível, fez um novo topo e recuou. Hoje ele fechou, deixa eu verificar até aqui para comentar com você, ele fechou com uma queda de 0,46%. Bovespa aqui caiu mais de 1%. Lembrando que o objetivo aqui é contextualizar, né? A gente está vendo algumas informações, obter referências e pontos de atenção. E aí você vai ter dados de entrada para o seu processo, para a sua tomada de decisão. Falando do Ibovespa hoje ele fecha com uma queda de 1,52%. Das 77 ações que fazem parte do Ibovespa, 19 ações fecharam em alta. 19 ações em alta, 78 ações em baixa, e aqui você vê os últimos 5 candles. O Ibovespa ele interrompeu 5 altas consecutivas, ele chegou a registrar aí, pegando esse movimento de 5 dias consecutivos de alta, uma alta superior a 4%. Hoje um volume de 39 bilhões, a gente vai ver daqui a pouco um volume aí acima da média, um fechamento em 108.893 pontos, o índice abriu a 110.598, fechando a 108.893, próximo da mínima do dia. Então esse é o desempenho do Ibovespa, que você vê a evolução do índice nos últimos 5 pregões. Também aqui você vai ver o volume aqui de 39 bilhões, uma queda com volume forte, né? Você vê que o volume médio, claro, puxado por esse volume de hoje já, ele está em 25 bilhões e hoje o volume foi de 39 bilhões. Então 14 bilhões de reais acima da média. Um mês, ainda não tenho esse fechamento, mas um mês em que o estrangeiro entrou forte na Bolsa Brasileira, com fluxo positivo aí, estava até o dia 25 de novembro, em torno ali de 29, 30 bilhões de reais. Agora a gente vai ter que ver, atualizar como foi dia 26, 27
e 30 de novembro. Mais tarde, amanhã, provavelmente, vou atualizar essa informação no meu Telegram e convido você a se inscrever no meu canal no Telegram, t.me/VeraTrade. Também tem o link na descrição desse vídeo. Também não deixe, se você está achando esse trabalho interessante, dê o seu like, compartilhe com os amigos, divulgue, isso é muito importante. Comente também, faça a sua sugestão de melhoria, comente sobre o mercado, o que você está achando. Vamos falar os destaques de alta de hoje, olhando só para o Ibovespa. A gente vê um destaque de alta, o Carrefour com uma alta de 3,61%, Educ com alta de 3%, Azul com alta de 3%, CPFE, setor de energia, com alta de 2,45% e a Gol com setor de 2,44%. Sem dúvida nenhuma, destaque positivo do mês de novembro, as ações da Azul e da Gol, né? Falando do Ibovespa, essas foram as ações que tiveram destaque. A ação da CVC também entra aqui quando a gente vê o mês de novembro. E essas ações que também fecharam foram os destaques positivos do pregão dessa segunda-feira. A BTW3, junto com a Magazine Luiza, é o destaque negativo do mês de novembro, tá? Das ações que fazem parte do Ibovespa. E a BTW3 hoje fechou com uma queda de 8%. Depois a gente vê a CSN, a Cosan, a Cielo, a VEG3 e a TIM. Vamos dar uma passada em algumas dessas ações aqui, só para a gente verificar aqui rapidamente, aqui está o gráfico do Ibovespa. Vou colocar nesse gráfico aqui, que você pode ver a variação, eu vejo com facilidade aqui a variação no ano, né, e no dia. Então vamos ver aqui, a Azul 4 subindo bem, né, uma bela alta aí, acima da média aqui de 21 períodos, essa linha azul, que agora está azul. Ela no ano registra uma queda de 34%, hoje fechou com alta de 3%. A gente pode ver, eu também tracei esse canal de alta aqui, que é o que? Uma referência. Lembrando sempre que não são as linhas que movem o preço. O que move o preço são os participantes. Então a gente pode ver também o gráfico da Gol 4. Gol chegando aí num ponto que a gente já tinha marcado, é um ponto que? De atenção. Tá aqui, ó. Faixa aqui de R$ 24,00, deixa eu voltar aqui para a gente ver aqui, R$ 24,21, esse ponto de atenção aqui, ela testando, baseado em que, Rodrigo? Aqui, ó, uma antiga resistência, que também já funcionou no passado como um suporte, e agora testando novamente. Então quer dizer que não vai romper porque está batendo uma resistência de 24,20? Não, isso não tem nada a ver. Isso é uma referência, aí você vai ter que analisar o contexto, a gente tem que analisar o contexto. Não existe mágica, pessoal, por isso que eu comento. Né? Comento com você, faça essa avaliação, vai na sua corretora, tem corretora hoje que tem vários fundos de ações, né? Uma prateleira aí, oferece vários fundos, de vários gestores, analisa a evolução de vários fundos de ações. E aí você vai ver que nenhum fundo de ação apresenta um retorno constante ali, sem queda, sem nenhum percalço ao longo do tempo, isso não existe. Então, como você vai acreditar que você vai prever, você vai conseguir comprar na máxima, na mínima e vender na máxima? Eu acho que é uma expectativa, sinceramente, é um pouco, vamos dizer assim, não diria exagerada, mas inocente, né? Então pense sobre isso. BTOW3, a gente viu que foi o destaque de queda hoje, destaque negativo, mas a gente também vê um canal nela. Papel que eu comentei aqui durante o ano no canal, sempre usando os conceitos da análise técnica, falando a visão educacional, falando de média, falando de linha de tendência de alta, linha de retorno. A gente viu ela superando a linha de retorno, que é uma referência, atingindo os R$ 124,00, depois retornando para dentro do canal, trabalhando abaixo da média de 21 períodos, e hoje ela fecha aí com uma queda de 8,72%. Né? Se a gente for pegar aqui em 2020, a gente vai ver o seguinte, uma ação que chegou, quem comprou até no início aqui de 2020, vou voltar aqui, ó, 2020, para ter uma ideia, né? Chegou a ter uma alta aí, um retorno de 99%, 95%, apesar da crise da Covid, mas aí não vou vender, vou segurar, agora está com um retorno de 10%. É um ponto aí para sua reflexão, o que você acha disso? Vou repetir, quem comprou no início de 2020, passou pela crise da Covid, chegou a ter um retorno com essa ação de 95%, mas aí por algum motivo, mesmo observando que ela estava voltando para dentro do canal, que ela estava trabalhando abaixo de uma média móvel de 21 períodos ou outros pontos de atenção aqui que surgiram,
a pessoa manteve a posição, ficou agarrada, segurando com a visão que a ação é para longo prazo. Hoje ela está com um retorno de 12%. Vamos torcer para essa pessoa não precisar do dinheiro, né, de repente, ainda agora no curto prazo, né, e saber como é que vai estar o desempenho. Aí eu também pergunto a você, como que eu não sei te dizer, eu não sei, já te digo, qual o desempenho dessa ação ao longo de 5 anos, qual vai ser o desempenho dessa ação ao longo de 5 anos. Então vamos seguir aqui, falamos de BTOW3, Magazine Luiza 3. Lembrando a você, inscreva-se também lá no meu canal no Telegram, onde eu disponibilizo estudos gráficos que você viu, aquele mapa de calor, vou estar colocando, que é onde eu mostro a variação mensal do Ibovespa, do S&P, vou estar publicando lá, a maneira aí, eu vou fazendo os estudos para mim, compartilho aí com você lá, aqui no YouTube e também no meu canal no Telegram. Então tá aqui a Magazine Luiza chegando próximo dessa zona aqui de briga, essa zona de confusão, que está aqui na faixa de 21,70, 22,80, hoje com pregão de queda de 3,35%, e como eu comentei, conforme eu já comentei com você, o destaque negativo do Ibovespa no mês de novembro também, a Magazine Luiza, ela também que trabalhou aqui dentro de um canal de alta, que eu comentei em outros vídeos aqui para quem está acompanhando o canal aqui já há algum tempo, e eu vou me lembrar aqui agora de pessoas que ajudam, que participam aqui do canal, lembrar do amigo Anderson, um amigo que eu conheci aqui pelo YouTube, não é um amigo que eu conheci aí antes de criar esse canal no YouTube, não, ele vem participando aqui, comentando os vídeos, sempre ajudando, brincando, né? E ele sempre fala da Oi BR3, então veio agora em mente, eu vou olhar assim para o Anderson aí, ó, Oi BR3 para a gente ver o gráfico, ela aí na faixa de R$ 2,12, mas só que aqui eu já vou fazer até diferente, eu vou botar um gráfico semanal para você ver o desempenho dessa ação desde 2009, tá aqui, ó, desde 2009, uma ação que em julho de 2009 chegou a custar, a ser negociada por R$ 178,15. Hoje ela é negociada a R$ 2,00, tem os embrólios aí, né, da Oi, pessoal que vem acompanhando aí na imprensa, aí nos sites, nos jornais, aí sabe disso, né? Mas ela chegou a ser negociada na faixa de 43 centavos, hoje sendo negociada a R$ 2,12. Tracei uma linha de tendência de alta, que é essa linha verde, trabalhando também acima da média móvel de 21 períodos. Tracei um Fibonacci para identificar possíveis níveis de briga, de resistência, e essa faixa de R$ 2,00 foi um nível. Antes até o Anderson tinha feito uma brincadeira, estou vendo um gráfico semanal, quando ela chegou acima de R$ 2,00. Eu naquela época eu tinha alertado sobre esse ponto de atenção em R$ 2,00 aqui, por causa desse Fibo que eu tracei, que aqui é o nível de 38,2% de correção deste movimento de queda. 38,2% de correção deste movimento de queda. Então o próximo nível de Fibonacci está aqui em 2,53, depois os R$ 3,00. E eu gosto dessas coincidências, aqui 2,50 foi um ponto de suporte no passado, lá em 2018. Então de repente ela pode ir lá nos 2,50, vamos ver, vamos acompanhar. Não tenho certeza disso, não sei. Né? O objetivo aqui não é fazer previsão, não é. Aqui é te motivar, né? Te encorajar a olhar. Pô, vou botar aqui no gráfico, vou traçar média, vou fazer cálculos estatísticos, igual eu já compartilhei aqui com você. Os pregões consecutivos, quando o Ibovespa estava registrando a 6ª semana, se eu não me engano, de alta. Falei, poxa, na história, quando a gente resgata aí, a gente não tem isso. A gente viu isso 2, 3 vezes. Não tem, não. Viu 2, 3 vezes, eu acho. Então esse é o trabalho, motivar você a fazer esse trabalho também, né? E aí vai depender do desempenho de cada um, da vontade de cada um. Eu quero estudar mais, eu quero me empenhar mais, entender mais do assunto, mas também você que não quer se tornar um especialista, mas quer ter uma análise crítica mínima, como diz no canal Futura, gerar as perguntas, né? Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Vamos voltar aqui para a gente ver aqui sobre as ações. A gente vê aí na semana que a variação no dia no eixo horizontal, na semana no eixo vertical. Conforme eu já comentei, bens industriais, o destaque aí do dia, apesar de um dia negativo, a gente viu que as ações da Gol foram bem, da Azul foram bem, né? Da Taurus também foi bem, bens industriais aí em destaque. Por outro lado, o setor de construção civil
não foi bem hoje. Aqui eu separo as ações, apesar de um dia de queda, eu vejo a ocorrência das ações de acordo com a faixa de variação no dia. Então, apesar de um dia em que o Ibovespa registrou uma queda de 1,5%, como a gente viu, a gente vê, deixa eu confirmar aqui que eu até falei 1,5%, foi isso mesmo, pessoal? 1,52%. A gente vê duas ações aqui, a Taurus Armas com uma alta de 8,81%, por isso que está aqui, ó, aparece aqui uma ação, a Taurus Armas, e a BTOW3, que é essa ação aqui, ó, a ação que caiu 8,11%, são os opostos aqui, Taurus Armas, B2W, né, a BTOW3. Mas aqui eu não estou vendo só o universo do Ibovespa, até mesmo porque a Taurus Armas não faz parte do Ibovespa. Eu estou vendo o universo de 153 ações. Para estar dentro desse universo aqui, o critério que eu utilizei tem que ser uma ação que faz parte do Ibovespa ou do índice IBRX100 ou do índice Small Cap. Desse universo de 153 ações, hoje 32 ações fecharam em alta e 120 ações fecharam em baixa. O restante fechou estável, né? Que no caso aí foi uma ação apenas. Também mostra aqui o destaque aí de volume. Ação da Porto Seguro com queda de 1% e com volume 723% acima da média. Braskem com queda de 3,6%. Mas com volume 561% acima da média. E, Rodrigo, a partir disso eu faço o quê? A gente vai para o gráfico. Pode pegar um exemplo aqui, para terminar o nosso vídeo aí. Posso ver aqui a PSSE3, ação da Porto Seguro, de queda. Você vê ela aqui assim, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. E agora registrando aqui, fechando a R$ 47,40, com volume acima da média. Aí eu faço a pergunta, eu não estou acompanhando essa ação aqui, estou sendo franco com você, não acompanho essa ação aqui no dia a dia para ver. Teve alguma notícia em relacionada a essa ação? Porque um volume tão forte hoje, tá aqui, ela fechando com um volume que a gente viu de 700% acima da média. Então o que esse mapa e o que esse gráfico mostra para mim? Esse gráfico gera pergunta, ele é um gerador de pergunta para mim, aí eu vou buscar a resposta. Essa é a ideia. Braskem também com volume, vamos ver se teve uma ação alguma. A Taurus aí, ó, ela fechou com uma alta de 8,8%, com volume também acima da média de 186%. Esse mapa aqui que você está vendo, com esse gráfico, e outros mapas, como esse aqui, ó, que ações estão trabalhando acima da média móvel de 21 períodos. Tá aqui, essas ações estão abaixo, as ações quando esse valor aqui do meio aqui está em vermelho, significa que a ação está trabalhando abaixo da média móvel de 21 períodos, e o que está em azul são as ações que estão trabalhando acima da média móvel de 21 períodos. Esse mapa aqui está disponível no meu canal no Telegram. Você vai lá, se inscreve no meu canal no Telegram e você vai acessar, que eu chamo de Visão 270. Eu apresento lá alguns documentos que eu emito, resumo que eu faço para mim e compartilho com você para justamente ajudar nesse filtro do que eu vou olhar, o que está me chamando a atenção, o que eu vou estudar, o que eu quero entender melhor. Então você vai ver esses mapas lá no canal. Também apresenta aqui a questão, a variação no ano, no mês, na semana, né, de um universo de 153 ações. Aqui está ordenado aqui por ano. Você vê que a Local Web no ano registra uma alta de 221% e no lado oposto a maior queda no ano é da IRB, com uma queda de 81%. E para terminar, vamos dar uma passada rápida aqui nas principais ações. Itube 4 hoje fechando, deixa eu botar aqui no detalhe para poder falar para você a variação no dia, com uma queda de 1,38%, mas no ano registrando queda de 20%. Vale 3, a Vale 3 foi lá em cima, trabalhando acima, bem acima da média de 21 períodos, hoje com uma queda de 0,56%. A Petrobras chegou na faixa de R$ 26,70, hoje com queda de 2,35%. BBDC4, a BBDC4, quarto pregão consecutivo de queda, hoje com queda de 1,38%. B3SA3, a B3SA3, você vê um momento de indefinição, ela que vinha aqui numa tendência de alta, começou a recuar e agora está no momento de definição. A média móvel de 21 períodos é de 200 períodos, quase aqui na horizontal. Hoje ela registrou uma queda de 1,35%. JBSS3, a JBSS3
rompendo aí, vamos ver se ela confirma uma linha de tendência de baixa traçada desde o topo lá em setembro deixa eu parar o mouse aqui para a gente ver, vamos lá, setembro de 2019, vem nessa tendência de baixa, ela rompe essa linha, vamos ver se ela confirma. Hoje ela fechou com uma alta de 0,35%, não conseguiu fechar, se manter acima da máxima aí do pregão anterior. Então vamos acompanhar volume também acima da média em JBSS3. E para terminar, as ações que as pessoas acompanham, gostam por causa da volatilidade, IRB fechando a R$ 6,63, média de 21 períodos aí na horizontal, mostrando uma indefinição, hoje com uma queda de 2,79%, destaque também de volume IRB. E Cogna 3, a Cogna que perdeu essa linha de tendência aqui de alta no curtíssimo prazo, média móvel de 21 períodos praticamente na horizontal, aumento de volume hoje e hoje com uma queda de 4,09% a Cogna 3. Pessoal, é isso aí, espero que você tenha gostado, não esqueça, dê o seu like, compartilhe com os amigos, divulgue, conto com o seu apoio. Um grande abraço e até a próxima.